Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue sempre em cada coração. Mais uma vez juntos eu convido você, meu irmão, minha irmã, a meditarmos num texto bíblico que se encontra no livro do evangelista Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 1. O título dessa breve reflexão tem cujo nome: Você tem um chamado. Portanto, assim nos diz a palavra do Senhor. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem, para curarem de toda enfermidade e de todo mal. O Senhor Jesus nos afirma que Ele nos chamou. E diz também que, além de ter nos chamado, Ele nos deu dons. Você tem um chamado. Talvez você tenha visto homens e mulheres ao longo da sua caminhada com Deus, sendo usado no louvor, na palavra, na oração, na revelação, na cura, na libertação, e você fica se achando um homem que não tem um chamado, uma mulher que não tem um chamado. O Senhor te chama ao entendimento nesse versículo, nesse tópico que nós lemos da Sagrada, para dizer que você tem um chamado. Diz a história também que o Senhor Jesus, Lucas 10:19, diz que ele deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Além de ter sido chamado, além de ter sido chamada, você tem poder. A parábola dos talentos, o Senhor nos diz que um ganhou 1 talento, outro ganhou 2 talentos, outro ganhou 4 talentos. Ao que tinha 4 multiplicou para 8, ao que tinha 2 multiplicou para 4, e aquele que tinha 1 talento enterrou, mas ele tinha 1 talento. Então você tem um chamado. Pare de se achar uma mulher menosprezável, pare de se achar um patinho feio, uma patinha feia, pare de se achar um ninguém na vida, porque o Senhor Jesus, Ele te chamou. Talvez o seu chamado não seja para louvar, mas seja para orar. Talvez não seja para orar, mas seja para pregar. Talvez não seja para pregar, mas seja para usar os dons de revelação. Enfim, não importa qual seja, mas você tem um chamado. E é por isso que o Senhor me chamou agora, nesse momento, para orar por você, para passar esse entendimento para você, para fazer com que você, de uma vez por toda, entenda que você tem um chamado sim. Você nasceu para fazer diferença. Não importa em qual área, não importa de qual forma, mas você tem um chamado. Você só precisa buscar no Senhor qual é de fato e verdade o seu chamado. E aí exercitá-lo, vivenciá-lo, para que o nome do Senhor venha a ser mais glorificado, para que vidas venham a ser abençoadas através da sua vida. Se você não tem 4, você tem 2. Se você não tem 2, você tem 1 que pode multiplicar. Não importa, mas você tem um chamado. Basta você descobrir. E a partir dessa pregação, você vai orar ao Senhor e vai clamar para que Ele venha revelar para você, filho. Revelar para você, filha, qual é, de fato e verdade, o seu chamado. Certa feita eu estava em uma lanchonete, o famoso salgadinho. Não dava tempo para almoçar, estava numa correria muito grande. Eu adentrei uma lanchonete. Eu adentrar numa lanchonete, pedi ali um salgado, um refrigerante. E quando eu comecei a comer, chegou um senhor ao meu lado. Falou em tom alto, parecia ter um pouco de dificuldade de audição. Quanto é esse pastel? E a atendente falou, é X, me dá um pastel. E o senhor dá direito a um suco. E ele, não, eu não quero um suco, eu queria uma Coca-Cola zero. Aí ele, o quê? Coca-Cola zero, tá? Ah, entendi. E pegou a Coca-Cola zero e estava comendo, estava fazendo o seu lanche. Eu estava ali já na metade do meu salgado. Em determinado momento, ele tira o dinheiro para pagar, a atendente fala, não, não é aqui, é no caixa que o senhor vai pagar. Tira ali umas notas de R$2, misturada, talvez tivesse uma de 5, não reparei muito bem. Eu sei que ele foi dar a ela e ele falou, e ela falou para ele que seria no caixa. Ele continuou comendo o pastel. E ele olha para os demais salgados e vê um bolinho de ovo. E pergunta, isso é bolinho de ovo? E ela falou, sim, é bolinho de ovo. E o inesperado acontece. Ele pega novamente o dinheiro, dá a ela e fala, esse dinheiro daria para eu comer também um bolinho de ovo? E eu parei de mastigar
E ela olhou, antes dela responder, eu falei, se não der, eu enterro. O sobrenatural aconteceu. Aquele senhor que estava com a dificuldade de audição, eu falei bem baixo para que ele não viesse nem perceber, e nem quem estava do lado viesse ouvir e não constranger. Não se faz à direita o que a esquerda faz, não se fala à esquerda o que a direita faz. E quando eu falei isso, ele caiu em prantos, quando eu falei que eu completaria o valor para poder ela dar o salgado a ele. Ele caiu chorando, gritando desesperado. A atendente pensou que estava passando mal. Ao meu lado tinha uma outra pessoa lanchando e ficou apavorado. E eu já sabia que ele estava sendo tocado, envolvido pelo que o Senhor estava fazendo através de mim. E ao ver essa cena, eu perdi literalmente a vontade de terminar o lanche e falei para ela, devolva ele, por favor. Eu vou pagar todo o lanche dele, dê o bolinho de ovo que ele pediu também, por favor. E ele caiu mais em prantos, ele começou a lagrimejar, a chorar bastante e falou, Jeová, o dono do ouro e da prata vai multiplicar na sua vida, mas o que eu quero falar para você nessa hora, minha irmã, para você nessa hora, meu irmão, que talvez, quem sabe, você tenha buscado um chamado tão grande e o Senhor que está te chamando para coisas tão simples. Na verdade, quem foi abençoado naquele momento não foi nem esse Senhor, foi eu que fui abençoado. Eu nunca vivi uma experiência, já ajudei tantas pessoas, no qual alguém viesse chorar, de soluçar, agradecendo por uma ajuda em um lanche. Busque no Senhor qual é o seu chamado. Talvez você tenha buscado coisas grandes, mas na verdade para o Senhor são coisas pequenas. E Ele, de fato e verdade, tem coisas grandes para você. A partir de hoje, tome posse. Você tem um chamado. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, hoje e amanhã, e para todos sempre. Amém. Diga graças ao Senhor Jesus.